sou Frank Florida, gringo e criador da Fórmula Fluente. E se você ainda não conseguiu aprender um idioma tão bem ou tão rápido como você gostaria, a culpa não é sua. Pois segundo estatísticas recentes, o ensino de idiomas no Brasil está entre os piores do mundo. Nessa série de 4 vídeos, vou te mostrar como você pode se tornar fluente mesmo assim. E para conseguir isso, você precisa saber que são apenas 7 dificuldades principais que estão impedindo a sua fluência agora. Nesse vídeo, vou resolver todas essas 7 para você. E eu sei que eu posso te ajudar com o idioma que você está atualmente estudando também, pois eu aprendi português e muitos outros idiomas em meses e não em anos. E já ajudei dezenas de milhares de alunos a se tornarem fluentes também. Então vamos direto ao ponto. Maybe you want to learn English because you love American music, TV shows and movies. O quizás quieras aprender castellano porque perdiste una oportunidad de trabajo o tendrás una entrevista dentro de poco. Ou peut-être la langue que tu as choisie est français parce que tu rêves de Paris. Oder hast du dich vielleicht in eine Deutsche verliebt, die kein Portoghese spricht? Hai un bisnonno italiano e ti piacerebbe sorprendere i tuoi cugini in Sicilia? Soretomo nihon no bonka daisuki desu ka? Atau mungkin kamu sudah benar-benar gila dan mau belajar bahasa Indonesia seperti aku? Independente do idioma que você quer aprender, do seu nível atual e da sua idade, eu quero te ajudar a atingir a sua meta. Isso é uma videoaula, então vale a pena ter papel e caneta por perto. Não tem nada para comprar aqui hoje. Isso é uma apresentação de conceitos chaves que fizeram uma diferença enorme nos meus estudos e também nos estudos dos meus alunos. Então assista esse vídeo até o fim. Escuta, a fluência está ao alcance de todos. E fluência não é questão de inteligência ou talentos especiais. Porém, ela é sim mais do que um truque de magia que você pode utilizar para impressionar seus amigos na próxima festa. Preciso te avisar sobre uma coisa séria. Se você não está fluente, está te custando muito caro e você está perdendo dinheiro cada dia. Pois segundo uma matéria do Globo, quem fala idiomas pode ganhar o dobro ou mais. A verdade é que hoje em dia você tem poucas chances sem idiomas, pois em muitas vagas de um nível melhor, candidatos sem idiomas geralmente nem são considerados. E isso só vai piorar nos próximos meses e anos, pois o mundo está cada vez mais globalizado. Eu vou dizer mais sobre esse assunto daqui a um minuto, porém, antes de que você fique deprimido agora diante dessas estatísticas, tem uma promessa usada para você. Me chama de um mestre da fluência e eu posso resolver esses problemas para você. Já ajudei dezenas de milhares de brasileiros com seus estudos de idiomas e em vários casos meus alunos chegaram a estudar o 5º idioma em menos tempo do que a maioria leva para aprender um. Outros estão agora trabalhando no exterior ou curtindo empregos melhores que eles não teriam conseguido sem línguas. E tudo através da aplicação prática dos princípios da Fórmula Fluente que meus alunos estão utilizando para aprender inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, japonês, chinês, ucraniano, islandês, romeno, russo, holandês, sueco e muitas outras. Então, se você quer finalmente falar uma ou várias línguas estrangeiras com fluência e com facilidade, seja para sua carreira, uma viagem, para criar novos relacionamentos, ou assistir filmes estrangeiros, ou simplesmente para poder chocar os nativos com suas habilidades, então continue aqui comigo. Você está no lugar certo e eu tenho uma coisa legal para você. Desde 2012, venho pesquisando as maiores dificuldades e frustrações dos brasileiros com o aprendizado de novos idiomas. E olha, eu já sei 2 coisas sobre você. O fato que você está assistindo esse vídeo implica que você já está estudando uma língua estrangeira. E isso é fantástico. E a segunda coisa que eu sei sobre você é essa. Você sabe, intuitivamente, que deve ter uma maneira melhor de aprender idiomas do que aquele velho método tradicional que não funciona mesmo. E que você já está no caminho é a notícia boa. Infelizmente, isso já é o fim das boas notícias para a maioria dos brasileiros, pois segundo a revista Exame da editora Abril, o ensino de idiomas no Brasil está entre os 10 piores do mundo. E até na Avenida Paulista, o lugar mais rico do país, 80% das pessoas não sabem falar inglês, segundo um estudo do Estadão. Esses números são piores do que no Peru, na Argentina e até no Irã. Até o maior inimigo dos Estados Unidos fala mais inglês do que o Brasil. Talvez a coisa mais frustrante é quando a gente não sabe por que alguma coisa está dando errado, e muito menos como resolver o problema. Olha, eu identifiquei 7 dificuldades principais que causam todos esses problemas. O primeiro é travar na hora de falar. Quando eu perguntei aos meus alunos, cujo número agora está em dezenas de milhares, qual é a maior frustração na hora de aprender um novo idioma, a resposta mais frequente tem sido a seguinte: eles não conseguem conversar e falar com fluência. E esse problema é devido a vários fatores. Um deles é muita teoria nas escolas de idiomas e pouca prática. Outro fator é que os métodos tradicionais perdem muito tempo com as habilidades passivas
como ouvir e ler, em vez das ativas, como falar e escrever. Uma coisa que eu já expliquei no meu curso por e-mail na página formulafluente.com. Entender o que foi dito é uma coisa, mas conseguir manter um diálogo e se expressar com facilidade é outra. Até alunos que entendem praticamente tudo, o que é uma habilidade passiva, literalmente travam na hora de falar, o que é a habilidade ativa, e ficam com aquele receio de errar. A coisa mais chocante é que isso até cria problemas de autoestima e muita gente tem vergonha na hora de falar com nativos. É um círculo vicioso, pois assim os alunos não têm a coragem de praticar e sem prática não tem como melhorar. O medo de cometer erros, o medo de alguém dar risada atrapalha muito e assim as palavras somem da mente na hora de falar. Realmente parece que é uma espécie de bloqueio mesmo. De onde vem esse bloqueio? Bem, um problema é que a ordem das palavras é diferente em outros idiomas, mas isso não é a resposta inteira, pois mesmo quem já sabe a ordem das palavras na teoria, muitas vezes ainda tem dificuldade para desenvolver frases completas numa conversa. É difícil conciliar a gramática e a fluência. E o pior de tudo é que muitos alunos têm a maldita sensação de que isso não vai melhorar nunca, mesmo praticando todos os dias. E eles têm razão, com os métodos tradicionais de ensino não vai melhorar mesmo. Exercícios do tipo: na seguinte frase falta uma palavra, qual é? Simplesmente não são uma boa preparação para uma conversa. Pois quando você realmente encontra um nativo, ele não vai te dar uma frase incompleta para você preencher com palavrinhas. Por isso você vai ter que formar frases quando você está estudando, e também é por isso que você deve sempre focar em praticar as habilidades ativas em vez de apenas as passivas. No começo, isso é mais difícil do que os exercícios tradicionais, mas a gente só fica mais forte quando levanta halteres pesados, né? Quem mexe com halteres de meio quilo pode frequentar a academia por anos e gastar uma grana, mas ele não vai ver nenhum resultado. Pode até ser que você demore muito para escrever cada frase, pelo menos no início, mas não se preocupe, com cada dia que passa, as suas habilidades vão melhorar e você vai demorar cada vez menos tempo para formar frases. Você pode até estruturar os exercícios de um jeito que eles aumentem a velocidade gradualmente. Assim, você vai acordar um dia e perceber que você já consegue formar frases com facilidade, dentro de microsegundos. E a partir desse momento, conversar é muito mais fácil. Se você já sabe a frase sem ter que pensar, você também não vai travar. Isso funciona mesmo e traz resultados. Eu posso dizer isso de experiência própria, pois foi assim que eu aprendi 8 idiomas diferentes. Só tem um detalhe: para chegar ao ponto de falar as frases em vez de apenas escrevê-las, existe mais um obstáculo enorme no Brasil. O nosso item número 2 é a falta de oportunidades para praticar. Não ter com quem praticar a conversa no Brasil dificulta o aprendizado mais ainda. E isso é mais uma coisa que gera vergonha e paralisação na hora de falar. Fato: os brasileiros têm pouco contato com outros idiomas no seu dia a dia. Fora dos lugares turísticos, não tem muitos gringos no Brasil. E com idiomas mais exóticos, ou seja, quase todos os idiomas além do inglês, isso fica mais difícil ainda. Onde encontrar um francês ou até um finlandês em Uberlândia? Estudar o idioma é uma coisa, mas o contato diário facilitaria muito o aprendizado. De fato, o ideal seria estar sempre imerso no idioma que a gente quer aprender. Tem um ditado popular que diz: a prática leva à perfeição. Mas muitos brasileiros não sabem como e com quem praticar. Com convívio diário e muita conversa, chegar à fluência seria mais fácil. Mas como? A maioria das pessoas não tem como deixar tudo atrás e viajar para um outro país só para aprender um idioma. E eles se perguntam: será que é mesmo possível ficar fluente num idioma sem sair do Brasil? A resposta é sim, porém, mesmo assim, a imersão é imprescindível. Não importa se isso for no Brasil ou no exterior. É mais, apenas morar num outro país não adianta nada se o aluno só tem contato com brasileiros. Muita gente sai do país só para voltar meses ou anos depois sem ter aprendido a língua. Em outras palavras, a imersão é essencial. Isso significa o seguinte: quem está no exterior deve procurar mais contato com nativos e quem está no Brasil deve procurar mais contato com estrangeiros. Hoje tem muitos jeitos de encontrar pessoas pela internet. Quem aproveita essa oportunidade vai melhorar rapidamente. Imersão é a chave, pois a falta de prática também causa o próximo problema: sotaque e pronúncia errada. Olha, a gente ainda vive na história bíblica de Babel, pois praticamente todos os outros idiomas têm sons e fonemas que não existem em português. No inglês, por exemplo, tem um TH de there. A pronúncia dos vogais é diferente, muitos sons são mais abertos ou menos nasais, os vogais são mais longos ou mais curtos, e assim por diante. Essa dificuldade aumenta mais ainda com idiomas mais exóticos.
O francês, por exemplo, tem uma pronúncia bem complexa, e não vou nem falar das línguas asiáticas. Mas até o inglês já é tão diferente do português que é muito fácil identificar um brasileiro nos Estados Unidos. Na maioria dos casos, o sotaque é inequívoco. Muitos alunos têm esse problema, e ele só aumenta os outros problemas. A timidez com a pronúncia aumenta o medo de conversar com nativos, o medo de conversar com nativos impede a prática e a imersão, e sem prática e imersão a pronúncia não melhora, o que gera mais timidez, e assim o círculo vicioso se fecha sem saída. Alguns alunos até me contaram que eles acham que a sua pronúncia é correta, mas depois descobrem que eles fazem muitos erros que eles nem tinham percebido. E todos esses problemas se multiplicam mutuamente. A gente precisa praticar a fala, mas também é necessário um jeito de verificar se cada som é correto mesmo. Senão, o aluno acaba inventando a sua própria pronúncia, que geralmente acaba soando meio parecido com o português. Tem que ter um professor nativo, ou um brasileiro com uma pronúncia impecável, que pode corrigir cada erro e dar a orientação necessária. Ou, no mínimo, o aluno tem que gravar o que ele está falando para depois comparar a gravação com o jeito dos nativos de falar. Sem algum controle, não tem nem como saber se a pronúncia está certa, e muito menos melhorá-la. Mas o contrário da pronúncia também é um problema enorme para muitos brasileiros. Eu estou falando da compreensão. Isso é uma má notícia mesmo. Olha, os nativos não falam devagarinho só para que todos os estrangeiros possam entender tudo. De fato, eles geralmente falam rápido demais. E provavelmente muito mais rápido do que os oradores no CD que você comprou. Esses oradores são atores e eles geralmente falam muito devagar para se fazerem muito inteligíveis. Isso é mais um exercício que não prepara os alunos para a vida real. E é pior, além de falar rápido, eles têm dialetos diferentes. O neerlandês fala inglês, porém com uma pronúncia totalmente diferente de um americano. Nem falar de todos os países onde o inglês também não é o idioma oficial. Você já conversou alguma vez com um japonês em inglês? It is so very difficult. Ou com alemães falando inglês. They speak with their own accent versus you understand it or not. Em outras palavras, a maioria dos brasileiros está mal preparada para realmente interagir com pessoas de outros países e entendê-las. Mesmo que elas falem rapidamente com dialeto regional e com um sotaque diferente, e mesmo que elas falem de um jeito informal com gírias e expressões idiomáticas ou com contrações. E mesmo que o vocabulário seja conhecido e que esteja dentro de um contexto conhecido, compreender tudo é difícil para muitos. Assistir filmes em outros idiomas ou entender uma música completa, sem chance. Mais uma vez, o problema é que os exercícios comuns não são relevantes para a vida real. O certo seria treinar as mesmas habilidades que você vai também precisar na sua vida e nos encontros com pessoas de outros países. Tem que treinar com material que é parecido ao jeito dos nativos de falar. E é necessário modificar os exercícios para treinar a compreensão mesmo. Só um exemplo entre muitos. Em vez de assistir filmes dublados, sempre assista filmes no idioma original com legendas. Tanto legendas em português como legendas na língua estrangeira. Mais importante ainda, em vez de apenas ficar assistindo o filme passivamente, utilize os diálogos do filme para criar exercícios que também treinam as habilidades ativas e não apenas as passivas. Mas quando fazer todos esses exercícios? E a má notícia número 5 é a falta de tempo. Até o aluno mais motivado que tem todos os exercícios adequados para ficar fluente o mais rápido possível, nunca vai melhorar muito se ele não tiver tempo para estudar com consistência. Muitos brasileiros têm uma vida tão corrida hoje em dia que eles nem têm tempo para ir ao banheiro durante o trabalho, nem falar de todas as outras obrigações, faculdade, família, etc. E depois ainda perdem muito tempo no trânsito, fazendo fila nos bancos, nos cartórios e assim por diante. E eu tô falando de experiência própria. A gente tem cada vez menos tempo no século XXI e cada vez mais material para estudar. Muitos dos meus alunos confessaram que eles se sentem sobrecarregados de uma quantidade enorme de informação. Olha, é só digitar estudar idiomas no Google e dá milhões de resultados. Por onde começar e de onde tirar o tempo? A gente precisa estabelecer um ritmo consistente de estudo e incorporá-lo ao dia a dia de uma maneira eficiente e conseguir estudar produtivamente com foco e concentração. A gente, e não estou apenas falando dos alunos de idiomas, todo mundo precisa resolver esse problema. Tem que já começar o dia com muita energia desde a primeira hora. Comida saudável, um pouco de exercício físico para ser mais energético e mais produtivo. Precisamos estabelecer um ritmo que nos leva aos nossos objetivos automaticamente e que incorpora todas as atividades de alta prioridade todos os dias. Também temos que separar as várias áreas da nossa vida mais nitidamente, pois hoje em dia todo mundo está distraído durante o trabalho ou durante os estudos, mas ao mesmo tempo estamos pensando no trabalho ou nos estudos durante o tempo livre com uma consciência pesada. É mais, a gente tem que eliminar todas as distrações que roubam tanto tempo
e nos desviam do caminho rumo aos nossos sonhos. E-mail, Facebook, Twitter, fóruns, e-mail, Skype, WhatsApp, GChat, notícias, e-mail, TV, celular e mais e-mail ainda. A gente tem que reduzir drasticamente essas interrupções e distrações que nos impedem de fazer o trabalho necessário para alcançar os nossos sonhos. E olha, a única exceção são os e-mails da Fórmula Fluente, né? Esses e-mails são ótimos e você tem que lê-los imediatamente. Mas a lista de más notícias continua, pois mesmo se a gente achar o tempo necessário, é difícil tirar o maior proveito desse tempo. Isso nos leva à má notícia número 6, falta de motivação. Olha, isso realmente não é sua culpa. Quando eu ainda não conhecia os métodos que agora chamo de Fórmula Fluente, eu também demorei anos para fazer algum progresso com os meus estudos. Isso desanima demais. E mesmo sabendo todas as técnicas, é um desafio. Dar aquele empurrãozinho diário para nunca desistir dos nossos objetivos. Às vezes, simplesmente falta vontade. Todos nós, todos os seres humanos, somos reféns da preguiça e da procrastinação. Alguns mais e outros menos. Você lembra-se do que eu falei no meu curso por e-mail? Que a coisa mais difícil e também a mais importante é sentar a bunda na cadeira. Pois uma vez que a gente começa, a inércia está ao nosso favor e é mais fácil continuar. Porém, para ter essa motivação necessária, a gente precisa acreditar que vai dar certo. A gente tem que ter a fé no método e a determinação necessária para não desistir diante das dificuldades inevitáveis. Isso é um dos maiores desafios de todos, pois muita gente no Brasil já se desanimou com os estudos e quase desistiu. E isso é uma pena, já que pode ser tão fácil chegar à fluência. Mas um dos problemas com a motivação necessária é o seguinte: parece que a gente gosta de sofrer mesmo. Olha, o ser humano é um bicho engraçado, né? Em vez de pensar no resultado que ele quer e na vida que a gente vai ter quando já sabemos uma outra língua, a gente prefere focar nas dificuldades. E em vez de fazer exercícios divertidos, a gente escolhe um material mais chato para sofrer mais ainda. Olha, se estudar é divertido, a gente nem precisa de disciplina. Resolvido. Que mais? Número 7 é muito tempo e dinheiro perdido. Essa notícia realmente me incomoda demais. Eu fico super chateado cada vez que eu ouço isso. Muitos dos meus alunos comentaram que já estudam faz 3, 5 ou até 8 anos e ainda não conseguem conversar. Eles pagam caro e nem obtêm o resultado desejado. Parece que foi tudo jogado fora. Nem falar de toda a grana que eles gastaram nessas chamadas escolas de idiomas. As mesmas escolas que aumentaram os preços por causa da Copa e o farão novamente para as Olimpíadas. E olha, eu tenho certeza de que tem escolas boas também, mas infelizmente a maioria parece não prestar mesmo, segundo os relatos dos meus alunos e segundo as estatísticas de que o nível do inglês no Brasil é um dos 10 piores do mundo. Gente, que é isso? E eu acho que o motivo por que isso me incomoda tanto é porque eu também perdi tantos anos com os métodos antigos ou até antiquados. O nosso sistema de educação foi inventado no século XIX, faz uns 150 anos, para preparar crianças para trabalho de fábrica. Vamos acabar com essa loucura, ué? Alguns alunos me escreveram que já fizeram muitos cursos diferentes e que um foi pior do que o outro. Mas aí, quando eles estudam sozinhos, eles não sabem organizar o material e nem sabem por onde começar. Parece que o povo brasileiro está revoltado, está cansado de cursinhos que são todos iguais e não dão resultados. E na verdade, isso é uma notícia boa, pois primeiro tem que saber o que não funciona para depois fazer as coisas de outra forma. O negócio é o seguinte: se você quiser aprender um idioma e aprendê-lo bem e sem perder anos e gastar uma fortuna, você precisa de um método comprovado e não um método que deixou o Brasil entre os países com a proficiência de inglês mais baixa do mundo inteiro. Você tem que aprender todas essas habilidades que você vai precisar na vida real, em vez de exercícios da Torre de Marfim. E você precisa aprendê-las de um jeito eficaz, com exercícios que não são uma tortura, para que você consiga estudar com consistência, sem requerer uma força de vontade hercúlea. Você prefere perder anos ou falar com fluência? Compare o caminho que acabei de descrever com o jeito tradicional de aprender um idioma. Você gasta uma fortuna para atender aulas onde você aprende pouco e ainda perde muito tempo, 5 anos ou mais. Você volta para casa sem ânimo e sem tempo para estudar. No final de semana, a sua consciência fica tão pesada que você finalmente pega o livro, mas os exercícios são tão chatos e não tem nada em comum com a vida real e não te preparam para o contato com nativos. Você estuda mesmo assim, pois é melhor do que não fazer nada, né? Porém, sempre que você encontre alguém de outro país, você trava e fica com vergonha e medo de falar. Na próxima entrevista de trabalho, o Departamento de Recursos Humanos escolhe outro candidato e quando você tem a chance de visitar outro país, você desiste, pois você não se sente preparado. A maioria dos alunos tem a impressão errada de que aprender um idioma tem que ser penoso. Olha só as palavras que a gente usa para descrever o aprendizado. Você tem que fazer os deveres e aguentar isso com disciplina, senão você vai tirar más notas.
Eu sei disso porque eu passei pela mesma mera ilusão de que eu estava fazendo progresso. Mas eu sempre tinha a intuição de que deve existir um jeito melhor. E finalmente eu descobri esse jeito. Você estuda em pequenos pedaços para sentir que você está fazendo progresso mesmo. E todos os dias. Você cria os seus próprios exercícios relevantes à sua vida real. E você tira o material da sua vida cotidiana, o de filmes, livros e músicas. Assim, os exercícios são divertidos e você começa a viciar nos seus estudos, pois você está curtindo o progresso e cada dia você avança mais. Quando você encontra um nativo, você não vê a hora de aplicar tudo que você aprendeu e aprendê-lo batendo um papo com ele ou ela. O departamento de recursos humanos te adora, o seu chefe aumenta o seu salário e você não vê a hora de visitar outros países. Mas olha só, você passou a mesma quantidade de tempo com esses exercícios que realmente são eficazes e divertidos. Você alcançou um resultado melhor e gastou bem menos dinheiro. Agora você pode deixar os estudos atrás para sempre e voltar a se dedicar às coisas que você realmente gosta de fazer. Ou você pode aprender mais um terceiro, o quarto, o quinto idioma, se você quiser. Esse método funciona tão bem que eu já viajo o mundo faz 14 anos, aprendendo um idioma atrás do outro, dentro de poucos meses. E graças aos idiomas, eu consigo um emprego em qualquer lugar do mundo, ou até na internet. A melhor parte é que você é entre os primeiros que estudam assim. E todos os seus competidores no mercado de trabalho ainda estão utilizando o método do ano 1858. Imagine só que os seus concorrentes estão tentando acender um fogo com duas pederneiras. E você tem um isqueiro. Acabou. Você já ganhou. Então, agora eu recomendo que você assista esse vídeo inteiro mais uma vez para realmente gravar todas as dicas na sua mente. A escolha é sua. Eu acho que você está começando a entender como você deve estudar idiomas para realmente conseguir o resultado que você merece. E se você ainda está estudando segundo os métodos dos nossos bisavós, você está desperdiçando muito tempo. A vida é muito curta para isso. O método do ano 1858 não traz a fluência, ele traz frustração. Ele não economiza tempo, ele desperdiça tempo. Ele não economiza dinheiro, ele joga dinheiro fora. Você precisa de um método que é simples, efetivo e comprovado. Então, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa deste vídeo. Você sabe, eu sempre gostei muito de ensinar e por isso me formei em didática numa faculdade privada na Austrália. Era uma faculdade alemã que ensina segundo a moderna ciência do cérebro. E como também sempre gostei de aprender idiomas, de viajar o mundo e de conhecer outras culturas, eu acabei aprendendo alemão, inglês, francês, espanhol, português, indonésio, malaio, japonês, italiano, holandês, filipino, chinês, tailandês e catalão. E olha, com alguns desses idiomas eu sei apenas as coisas mais básicas, mas muitos deles eu falo fluentemente. E agora eu consigo aprender um idioma em poucos meses, e você pode fazer isso também. Eu sei que você pode, porque as minhas experiências me permitiram descobrir todos os truques, as técnicas, as estratégias e as táticas para acelerar o processo. Em 2012 comecei a ensinar um curso grátis na página formulafluente.com. Dezenas de milhares de pessoas participaram. Eu recebi milhares e milhares de e-mails com agradecimentos, perguntas e depoimentos. E essa interação me permitiu realmente aperfeiçoar o método. Em dezembro de 2012, depois de 5 anos de preparação, eu finalmente terminei o meu curso VIP Farol da Fluência. E agora eu passei os últimos meses me dedicando a aumentar e melhorar esse curso mais ainda para a versão mais atualizada. Ele pode fazer a diferença entre anos de estudos e fluência em poucos meses, e tudo sem sofrimento. Então, o negócio é o seguinte: ainda não posso aceitar aplicações para o novo curso, pois ele não vai ser lançado antes do mês que vem. E a disponibilidade vai ser muito limitada devido à alta demanda e também à atenção personalizada que esse curso vai requerer. O melhor jeito de ter a chance de participar é lendo os próximos e-mails que vou te enviar com novidades sobre o curso. Mais uma coisa, eu gostaria de saber quem está aqui, quem está prestando atenção e quem está voltando para o resto dessa série de 4 vídeos. Então agora, antes de sair, deixe um comentário e me conta a sua história com idiomas. Isso vai me ajudar a te ajudar melhor. E você também vai aprender muito das respostas dos outros. Olha, todos nós temos a mesma meta: fluência numa língua estrangeira, a fim de viajar, ter mais sucesso profissional, criar novas amizades e relacionamentos, ou simplesmente sentir aquele orgulho de entender filmes estrangeiros sem legendas. Se você também compartilha essa visão, compartilhe também esse vídeo com seus amigos que estão estudando idiomas. Você também pode baixar um resumo dos pontos mais importantes desse vídeo em formato PDF aqui embaixo do vídeo e compartilhar esse relatório com todo mundo que você gosta também. Porque eu acho que essas informações
opções deveriam ser livremente acessíveis para todo mundo. Realmente não tem motivo por que estudar um idioma vai demorar anos. Não tem porquê. No próximo vídeo, o segundo nessa série de 4, vou derrubar alguns dos mitos mais persistentes e mais perigosos sobre idiomas que estão impedindo o seu sucesso agora. Também vou revelar os piores erros que praticamente todos os alunos cometem quando estudam, como evitá-los e como estudar de um jeito muito mais eficaz. Eu vou ter esse vídeo pronto para você daqui a poucos dias, então fique atento nos e-mails e te vejo nesse segundo vídeo. Muito obrigado por assistir e deixe seu comentário agora.